Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaritama. Eu fiquei responsável pela disciplina de desenvolvimento web back-end e hoje eu estou com mais uma videoaula, agora para tratar com modelos através do Shell. Então na videoaula passada, né, a gente tinha trabalhado com os modelos, né, e para atualização, manutenção e gerenciamento dos dados, né, através do site administrador do site de administração do Django, tá? Por exemplo, aqui em carros, certo? Nós temos aqui um CRUD, né, de carros, nós temos aqui uma listagem aqui de informações de carros, eu posso adicionar um carro, posso excluir também o carro, certo? Um modelo específico de carro, posso alterar esse carro, e esse modelo ele estava aqui, né, todo descrito. Então nós temos aqui usuários, né, com os dados esperados para o modelo que a gente tinha criado. Nós temos aqui carros e estacionamentos, todos eles se relacionando através da chave estrangeira. No caso aqui, carros, né, ele pode ter aliás, usuários, pode ter vários carros, né, esse relacionamento se dá através da chave estrangeira, né, que é modelado através desse field foreign key, certo? Esse field aqui do tipo foreign key, que eu passo para ele com parâmetros o objeto com o qual ele vai se relacionar, né? E o módulo de deleção. E estacionamentos, né? Se relaciona com carros, né? Um carro pode ter vários estacionamentos e se relaciona com carros através da chave estrangeira ficar de carros, né? Que ele é do tipo foreign key. E mais uma vez, né? Eu tenho aqui os parâmetros, certo? E além desses parâmetros, eu tenho mais um aqui, verbose name, né? Isso aqui só para efeitos de aparição lá no lá na página de administrador, né? No caso aqui, estacionamentos. Se eu clicar aqui no estacionamento, aqui não vai mais aparecer o ID FK, né? ID carro, aqui vai aparecer placa do carro, né? Então poderia ter feito a mesma coisa aqui para carros. Ao invés de aparecer aqui vai ficar ID usuário, eu poderia ter colocado aqui o CPF, por exemplo, o CPF tracinho nome, certo? Então, vamos começar a mexer aqui com Shell. Para mexer com Shell, tá? Para esse momento, eu vou preferir não usar o Visual Code Studio, porque eu acho que fica muito poluído aqui a tela, mexendo com o Visual Studio Code. Então, vou mexer diretamente com o Command do Windows, certo? Para mexer diretamente aqui com o Command do Windows, eu vou lá na pasta onde está o meu projeto. Ok, vou aqui na página do meu projeto. Já estou na página do projeto. Vou executar o ambiente virtual. Scripts, activate. Activate bat. Ok? Então, meu ambiente virtual aqui já está sendo executado. E agora eu vou entrar no Shell. Para entrar no Shell, do comando py manage py shell. Pronto. Agora eu estou no Shell. Para manipular meus dados do meu banco, eu preciso dar um import. Isso aqui é como se fosse um ambiente de programação, tá? Então eu preciso dar um import nos modelos. Então, para dar esse import no modelo, né, eu faço a mesma coisa que eu faço no código. Então, from usuários, que é a pasta, né, ponto models. Esse models aqui é o arquivo que está dentro dessa pasta. Import que eu quero trabalhar, certo? Eu, no caso, posso colocar aqui usuários, vírgula, carros, vírgula, estacionamentos, ou eu posso simplesmente dar um import em todas as classes que estão dentro do meu models, certo?
Pronto. A partir de agora eu tenho acesso às informações do modelo, tá? Então, como é que eu posso verificar, né, o que que eu tenho no meu modelo? Então, como eu falei, eu estou trabalhando aqui com um ambiente de programação, tá? Então, eu posso, por exemplo, nomear aqui uma variável L é igual cada classe, né, do modelo, ele tem um manager associado quando você cria. Então, o que seria esse manager? No caso, a classe usuários, né? Usuários, ponto. O manager dela é objects. Esse objects, ele tem vários métodos. Um dos métodos que eu posso usar é o all. Então, sendo assim, agora ele tem o conjunto de usuários, né, que está cadastrado no meu banco de dados. Para visualizar esses usuários, como é que eu posso fazer? Né, eu posso utilizar aqui um ambiente mesmo, né? Se fosse um ambiente de programação, então, por exemplo, for i in L, eu estou dizendo que para essa variável in, né, em L, ou seja, eu vou pegar cada um elemento de L e vou atribuir aí, certo? Até que eu percorra todo o meu L. Muito importante isso aqui, certo? Como eu estou trabalhando com Python, o espaçamento aqui, né, nas linhas de comando faz diferença, tá? Se você não der esse espaçamento com tab, você vai ter um erro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um print e vou dar outro enter aqui, certo? Então, esses são os dados que eu tenho no meu banco, tá? Então, vamos continuar aqui trabalhando. Se eu quiser pegar um elemento específico do meu banco, tá? Isso aqui, ele retorna um conjunto. Esse conjunto é uma lista que eu posso acessar através de um vetor. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui o 1 vai ser igual à minha lista, a posição 0 da minha lista. Então, agora o 1, né? Se eu der aqui o 1, ele vai apresentar o usuário de 1, tá? Lembrando que esse formato aqui apresentado é de acordo com o método str que nós sobrescrevemos aqui na nossa classe usuários, certo? Eu poderia colocar aqui um outro nome, uma outra forma de descrever. Né? Se eu quiser acessar diretamente, por exemplo, o ID, né, do usuário, no caso aqui, ID usuário, eu acesso, certo? Esse é o usuário 1. Se eu quiser outra informação aqui de usuário 1, por exemplo, o e-mail do usuário 1, também posso pegar aqui o e-mail do usuário 1 e assim por diante, certo? Ok. Então, vamos continuar aqui. Pronto. Então, continuando, tá? O que mais eu posso fazer com o meu shell? O meu shell, ele permite que eu possa fazer, dar os comandos, né? De criação de objeto para salvar objeto, certo? Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo objeto, então eu faço o seguinte, eu digo objeto, certo? Eu estou fazendo isso porque eu quero manter esse objeto para depois trabalhar com ele, tá? Então, O1, que é o objeto que eu vou criar, igual o objeto, né? No caso, o nome da classe, usuários. E dentro de usuários, eu vou passar os atributos juntamente com os valores que vão ser atribuídos à criação desse objeto. Então, por exemplo, aqui em usuários, né, eu tenho o ID usuário. O ID usuário, ele é um Big Auth Field Primary Key, então não preciso mexer nele, porque ele vai ser auto-incremento, esse Big Auth Field é auto-incremento, então só preciso mexer a parte de nome. Então eu vou pegar aqui nome, nome vai ser um nome aqui que eu vou atribuir, certo? João Maria
Eu já tinha criado João Marinho. Vamos pegar outra aqui. Mônica Carvalho. Pronto. É do tipo string, o nome, então ele fica entre aspas. O próximo campo é o CPF. CPF também é do tipo string. CPF igual. Vou colocar aqui um CPF, certo? Qualquer. 453, aliás, 654. Ponto 9, ponto 23. CPF aqui não tem nenhuma checagem se ele é verdadeiro, provavelmente vai ser falso, mas só para teste. Número de CNH. Número de CNH vai ser igual a um número aqui que eu vou criar, certo? Esse número aqui vai ser qualquer fictício. Validade, eu vou colocar uma validade. Validade no formato, né? Ano, mês, dia. Aqui ano 2026, mês 11, dia 8. Telefone, eu vou colocar um telefone qualquer. Vou colocar naquele formato 84. 4. Ok, tá faltando 9 aqui, só para ficar igual. Padrão. Além disso, e-mail. Mônica Carvalho. Certo? Então, vou dar o Enter aqui. Pronto. Se não houver nenhum problema no que você especificou, não vai dar erro. Só que o O1, ele ainda não está salvo no banco, tá? Então, como é que a gente pode verificar isso, né? Então, eu vou aqui ler novamente, certo? Aqui, ó, na variável L, usuários.objects.all. Agora eu vou listar todos os valores de object de L, certo? Aqui, espaçamento correto, ok. Vou dar mais um Enter, né, para saber que eu não vou dar mais comandos. Então, percebam que Mônica Carvalho ainda não está no meu banco. Na medida em que eu coloco u1.save, pronto. Agora eu tenho o meu banco, no meu banco Mônica Carvalho, né? Então, se eu der os mesmos comandos, lembrando que quando eu faço esse comando aqui, ó, eu estou pegando o objeto naquele momento que eu dou o comando, certo? Então, se eu atualizar o banco, eu tenho que atualizar minha variável com os novos valores e objetos. Pronto, deixa eu ver o que aconteceu. Maria Conceição, Bárbara. Ok, parece que... Tá, eu dei o comando errado, né? Eu falei U1. Na verdade, era para ter sido O1. Tá, então se eu fizer aqui O1.save, vou listar novamente. Pronto, então agora a Mônica Carvalho está guardada no banco, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso excluir aqui esses objetos, certo? Como é que eu posso excluir esses objetos? Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz antes para listar. Lembrando que, como não fiz nenhuma modificação no banco, eu não preciso ler novamente, né? Então, for i em L. Por que eu vou fazer isso? Porque esses dados aqui estão fora do formato que a gente espera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar
cada um dos elementos, ponto, delete. Certo? Tá, tem que verificar outra coisa também, né? Se... Tá, vou dar o delete, que ele já é suficiente, porque como ele está on cascade, ele vai deletar os outros elementos, certo? Então não preciso me preocupar com os outros elementos das outras tabelas que dependem de usuários. Então vamos lá. Ok. Então vou agora ver o que tem dentro de usuários. Não vai ter nada. Não tem nada, certo? Bem como nas outras tabelas. Então, por exemplo, se ao invés de usuários eu colocar carros, né? No outro exemplo, a gente tinha cadastrado carros. Então, object. Eu vou listar aqui para ver se tem alguma coisa. Também não tem nada. Por quê? Porque a gente definiu aqui o modo de deleção on cascade, certo? Na maioria das vezes, isso daí não é o desejável nos bancos de dados, porque a gente quer evitar ao máximo erros, né, perdas de dados, né, ou geração de quebras ou falhas de regra de integridade. Mas como aqui é só um exemplo, só para a gente exemplificar mesmo, então tá ok, certo? Uma outra forma de criar esse usuário é usando o comando create do manager, certo? Para não ficar aqui digitando, tá? Informações que vão demorar aqui para digitar, eu já fiz um esqueminha aqui, certo? E eu já vou criar aqui um usuário usando o create, certo? Então, usando o create, eu não preciso dar o save, certo? Vou chamar o método save do objeto, eu simplesmente chamo usuários.objects, que é o manager de usuários, create, com os campos, né, o campo, o correspondente campo, o valor, campo, valor, campo, valor, e eu crio o meu objeto, né, no meu banco de dados. Ok? Então, se agora, né, eu listar os meus usuários, eu vou ter acesso a esse usuário que eu acabei de criar, tá? Outro comando legal também que a gente pode utilizar é esse aqui, usuários.objects object.all.values, tá? Então isso aqui ele já lista automaticamente todos, objects. Ele já lista todos os valores do meu banco de dados, certo? Só que é muita informação, pode ficar um pouco confuso. Além disso, nós também vou fazer o seguinte, eu vou povoar o meu banco. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu povoar o meu banco, eu posso fazer consultas no meu banco, tá? Então eu já coloquei aqui, né? Eu já criei aqui os meus arquivos. Aliás, eu tenho um arquivo para a criação desses usuários, certo? Então eu vou criar esses usuários aqui, já vou copiar. Vou colar aqui. Pronto, criou todos os meus usuários, tá? Vou fazer aquela listagem só para a gente ver, né, os usuários que foram criados para poder fazer um trabalho aqui no banco de dados, certo? Então, eita, vou ter que digitar mesmo, porque se eu botar para cima vai aparecer muita coisa. Então, vou apagar isso aqui. Então, tá aqui na variável L é igual a usuários,
objects.all. Agora eu vou fazer um for aqui, for i in l, dois pontos, print i. Então, esses aqui foram os usuários que foram cadastrados no banco, tá? E eu já tenho acesso a eles. Ok. Se eu precisar acessar um usuário em específico, né, o que vai ser bem comum quando a gente estiver trabalhando com Django, né, como é que eu faço? Então, o Django, ele só permite uma chave primária por tabela, certo? Um atributo sendo chave primária por tabela. No nosso caso, a nossa chave primária, né, eu vou chamar aqui de usuário 1, certo? Vou colocar aqui usuário N. Usuário N, tá? Deixa um mesmo. Usuário 1, usuários, ponto, manage, objects, ponto, e vou pegar esse usuário de acordo com a chave primária dele, certo? E eu vou usar o método get. Onde get, eu vou passar id usuário igual ao id que eu quero, tá? Então, digamos que o id aqui seja 10. Eu quero pegar esse id 10. Vamos ver aqui quem é o id 10. É o usuário Huawei, certo? É esse usuário. Então, eu peguei o usuário de chave primária 10. Eu poderia ter feito a mesma coisa, só que ao invés de usar o usuário ID, posso já usar o atalho, tá? PK. Tá na mesma. Certo? Então, como eu só posso ter uma chave primária, então eu posso utilizar esse atalho para não precisar me referir diretamente ao nome da chave primária. PK já significa para o Django que é Primary Key. Além disso, tá, pessoal? Se eu quiser pegar um subconjunto, por exemplo, desses registros aqui, eu também posso. Como é que eu posso fazer isso? Né? Eu vou colocar aqui, vou botar S de set, né? Sub, né? Subset, certo? Vou chamar aqui de SS1, vai ser igual, né? Então, eu posso utilizar aqui a minha lista já tem todos os usuários, né? E utilizar as facilidades do Python para poder pegar esses usuários, certo? Então, eu quero pegar esses primeiros 5 usuários aqui, certo? Como é que eu posso pegar essa primeira lista? Então, eu posso usar esse comando aqui. Agora, SS1, ele vai ter os 5 primeiros usuários. Então, o primeiro é Gaspar, e vai até 3, 4, 5 Mogad. Tá? No que isso é útil? Isso é bastante útil quando eu quero, por exemplo, fazer paginação de dados. Então, eu não vou mostrar 100 registros ou mais, né? 200, 300, quantidade de registros que tem no banco de dados para o usuário. Então, ao invés disso, eu posso mostrar, né, através de paginações. Então, que paginação seria essa? Né? Então, por exemplo, SS1, ele tem do primeiro registro até o quinto. Tá? Então, a partir, né, de agora, eu posso paginar de 5 em 5. Então, SS1 agora poderia ter 5 até 10. Certo? Quem seria SS1? SS1 seria de Carry até Shinroad. Esses nomes aí foram gerados, aqui, ó, Carry até Shinroad, certo? Esses números aqui foram gerados, né, esses nomes, esses valores são gerados, né, automaticamente através de páginas que você encontra na internet para gerar, por exemplo, CPFs, né, que são válidos, mas que são falsos. Então, para geração de CPF, geração de nome, etc. Né? Isso é importante para povoar a nossa base de dados, para que a gente possa trabalhar com essas informações, né, para fazer testes, para aprender mesmo as informações, né?